Obrigado, Senhor, por tua palavra que agora vamos compartilhar com a tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e tem nos abençoado tanto com a tua palavra, e hoje nós cremos que não será diferente, Senhor. Que eu ache graça aos seus olhos, ó Pai, que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo já preparando os corações do teu povo para receber a tua palavra como uma boa semente, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, eu fiz questão de ler esses 3 textos, 2 textos no livro de Isaías e um texto no livro de Mateus, para começar a introduzir essa palavra, dizendo para você que o nascimento de Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. O nascimento de Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. O maior plano, o plano derradeiro, o plano definitivo de salvação de Deus para a sua criação, para a humanidade, foi anunciado por Deus através do profeta Isaías. Não há nada que Deus vá fazer na terra que Ele não anuncie primeiro aos seus profetas, que primeiro Ele não faça a sua igreja conhecer, que primeiro Ele não faça o povo que serve a Ele tomar conhecimento. Deus revela o plano dEle para cada um de nós, para mim e para você. E o plano de salvação, Deus revelou para a humanidade, para o seu povo, através do profeta Isaías. O nome Isaías quer dizer o Senhor é a salvação. Então, em todo o livro do profeta Isaías, você vai ver o tema salvação em voga. Quando você lê o texto de Isaías, Isaías vai estar sempre falando da salvação do povo de Deus. Isaías foi profeta durante uns 40 anos. Ele profetizou mais ou menos ali entre o tempo de 740 e 700 a.C. Ou seja, essa profecia que nós lemos de Isaías capítulo 9, versículo 6 e de Isaías capítulo 7, versículo 14, ela aconteceu mais ou menos então 700 anos antes de Jesus nascer. Como assim? Ela aconteceu 700 anos antes dela se cumprir. Deus liberou uma palavra de salvação que demorou 700 anos para se cumprir. E aí Deus de repente te liberou a palavra esse ano 2020 e você já está angustiado porque ela não se cumpriu. Essa promessa que levou 700 anos, querido. Mas o Senhor sempre anuncia o projeto de salvação dele para o povo. Ele sempre comunica ao povo. Ele sempre fala com o povo. E Deus, Ele veio e falou, vai acontecer, vai nascer um Salvador, o maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz vai nascer. Só que levou 700 anos para isso acontecer. E a gente tem escutado, tem ouvido Deus falar que vai fazer, que vai acontecer, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo. E de repente Deus levantou profetas na sua vida para falar que vai fazer assim, que vai fazer assado na sua vida. E você olha e não vê nada acontecer. Só que o profeta Jeremias, Isaías profetizou 700 anos antes do cumprimento da palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor, uma coisa para você, igreja. Tudo que o meu Deus, o seu Deus, diz que vai acontecer, vai acontecer. Nenhuma palavra do meu Deus volta vazia. Primeiro, isso aqui tá legal, Maurinho. Vai ter, tá testando? Tá testando, tá? Vai se cumprir, irmãos. Vai, não importa quando, não importa o tempo, o que importa é, vai se cumprir. Olha para a pessoa então do sol e fala assim, ei, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque a Bíblia mostra que vai se cumprir. Só que antes de cumprir-se, as coisas pioram. Antes de ficar bom, fica pior. Antes de melhorar, piora. Antes da salvação chegar, as coisas ficam mais estreitas ainda. Como assim? Abre a tua Bíblia aí de novo no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus 1, capítulo 1, versículo 1. Abre aí. Preferencialmente as Bíblias impressas, não do aplicativo, as Bíblias impressas. Abriu? O que tem antes de Mateus 1 na sua Bíblia? Um mapa. E antes do mapa? Oi? Tem outro livro aí?
uma folha em branco. Algumas edições não tem mais essa folha em branco. As edições mais antigas tem 4 folhas em branco. Se você pegar uma Bíblia que foi impressa, missionária, Carol, na década de 80, e abrir entre Mateus e Malaquias, tu vai achar 4 páginas em branco. As Bíblias de hoje nem sempre vêm com essas 4 páginas, ou vem com uma página só, ou vem com outras coisas, ou vem com essa página. Mas a Bíblia, ela vinha, e em algumas ainda há, uma página em branco, ou 4 páginas em branco. O que significa essas páginas em branco? Significa o seguinte, que por 400 anos, Deus parou de falar com a humanidade. Por 400 anos, Deus guardou o silêncio de falar com a humanidade. Então, desses 700 anos da liberação da palavra profética pela boca do profeta Isaías, até o cumprimento dela do nascimento de Jesus Cristo, foram 700 anos. Dos 700, 400, Deus não falou mais nada. Os últimos 400 anos, até o cumprimento da promessa, Deus não falou mais nada. Deus ficou em silêncio. E muitas vezes eu e você ficamos assim. Deus libera uma palavra e a gente sai do culto empoderado, a gente sai da reunião de oração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria, porque naquele culto, naquela reunião, naquela consagração, ou naquela subida ao monte, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, que vai ser assim, e vai ser assim, e vai ser assim. Só que desço daquele monte, saio daquele culto, vou para casa daquela consagração, e chego na minha casa, nada muda. Chego na minha casa, nada acontece. Os dias se passam e nada muda. E pior, Deus parou de falar comigo. Deus liberou a palavra, eu acreditei na palavra, as coisas só pioraram e no final Ele nem fala mais comigo. Eu não ouço mais a voz de Deus. Só que o Deus que eu sirvo é fiel para cumprir a palavra dEle. As 4 páginas em branco, ou essa página em branco que você encontrou na sua Bíblia, irmã, representam 4 séculos, 400 anos sem Deus se comunicar com o povo. Até que o céu toda, até que uma estrela sai e os reis magos vão seguindo aquela estrela. Encontro deitado numa manjedoura, num curral de animais, no coxo onde os animais faziam sua refeição, forrado com panos, um bebê. Aí chegaram os reis magos. Qual é o nome dele? É Jesus. 700 anos depois. Muitos devem pensar, mas o Senhor demorou muito. Muitos devem pensar, deveria ter acontecido antes. Mas amado do Senhor, preste atenção. O Espírito Santo sabe o tempo de agir no plano de Deus. O Espírito Santo sabe o tempo de agir no plano de Deus. Como assim o Espírito Santo, pastor? Porque foi o Espírito Santo que gerou em Maria, a Virgem, essa criança. Nós lemos o texto, José ficou assustado com isso, porque Maria estava desposada, estava separada já em compromisso de casamento com José. Não tinha concebido ainda, não tinha se juntado com ele ainda, mas já era esposa dele, era o rito do povo judeu daquela época. E de repente ela se encontra grávida por obra do Espírito Santo. Não existe um acaso na vida de quem serve a Jesus, meu amado. Nunca vai existir um acaso na vida de quem serve a Jesus. Maria, a agraciada, a abençoada, a bendita Maria, sim, bendita é a abençoada. Ela foi agraciada pela obra do Espírito Santo, para que se cumprisse na vida dela, e a partir da vida dela, uma promessa liberada há 700 anos atrás. Pode ser que a palavra que Deus liberou sobre a vida da tua mãe, do teu pai, da tua avó não se cumpriu lá, mas vai se cumprir na tua vida, meu amado. Ou pode ser que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida aqui não vai acontecer de fato através da sua vida, mas a tua descendência vai servir para cumprir o propósito de Deus na terra. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre promessa. E o Espírito Santo sabe o tempo de agir. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega. O plano de Deus é perfeito.
Jesus nasceu no tempo adequado. Jesus nasceu no tempo propício. O apóstolo Paulo, falando no livro das Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Plenitude é perfeição. Jesus nasceu no tempo perfeito, adequado para ele nascer. Ainda que a promessa tenha sido liberada há 700 anos atrás, Jesus nasceu no tempo certo. Pode ser que você está achando que a promessa está demorando a cumprir-se na sua vida. Deus nunca perde a hora. O relógio dele nunca atrasa. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, o relógio de Deus nunca atrasa, mas também não se adianta. É no tempo perfeito. É no tempo perfeito. Porque o Espírito Santo sabe o tempo de agir no plano de Deus. O tema da pregação hoje é Jesus, plano de Deus. Projeto de Deus. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, a primeira é que o Espírito Santo sabe o tempo de agir no plano de Deus. A segunda é, o plano de Deus é tão sobrenatural que corremos o risco de duvidar. Às vezes demora tanto a acontecer que quando acontece a gente não acredita que é. A gente não acredita que é. Porque não se engane, o judeu no tempo de Jesus, os judeus no tempo de Jesus conheciam a profecia liberada por Isaías. Eles conheciam o Antigo Testamento que nós chamamos hoje. Eles conheciam pelos pergaminhos o livro do profeta Isaías, e conhecia essa palavra liberada, que Jesus ia nascer, que ia nascer um menino, que ia ser o Emanuel, o Deus conosco, e o nome dele ia ser Jesus. Eles sabiam disso. Só não sabiam quando ia acontecer, nem onde acontecer, mas com quem acontecer. Mas Jesus sabia quando, com quem e onde. Então a segunda coisa que eu quero que você entenda hoje é que o plano de Deus é tão sobrenatural que corremos o risco de duvidar. Por quê? Porque faz tanto tempo. Faz tanto tempo que Deus falou que ia fazer. Faz tanto tempo que Deus falou que ia cumprir. E nós temos essa tendência de o tempo vai passando, as circunstâncias ao nosso redor vão nos mostrando coisas contrárias a que diz a palavra do Senhor, e a gente acredita mais nas circunstâncias do que diz a palavra do Senhor. A gente fala que é crente, que é discípulo de Jesus, mas quando a gente lê o mundo à nossa volta, a gente começa a crer no que o mundo à nossa volta está dizendo, e não no que a palavra do Senhor está dizendo. Você lembra da Marta e Maria? Quando Lázaro morreu, o que Maria falou? Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, já são 4 dias, já é um morto de 4 dias, porque eles acreditavam que até o 3º dia poderia haver ressurreição. Aí ela falou assim: mas já é o 4º dia, ou seja, a circunstância me mostra, não tem mais jeito. Se fosse ontem, até teria jeito, mas hoje não tem mais jeito. O que Jesus falou para ela assim: mulher, eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Só que a gente prefere crer na circunstância. A gente prefere crer no que o mundo está nos dizendo. A gente dá mais ouvido ao enviado do demônio do nosso lado do que a pessoa da palavra do Senhor na Bíblia. Como assim, pastor? O endemoniado do meu lado, eu sou crente, não tem endemoniado do meu lado. Tem sim, querido. Quando Jesus perguntou: quem diz que eu sou? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou assim: muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E maravilha, daqui a pouco Jesus fala que ele vai ter que morrer, vai ter que padecer. Pedro chama ele de canto e fala assim: Jesus, isso não vai acontecer contigo não, Jesus. Jesus, essas coisas, não, você está falando besteira, está botando medo no povo aí. Jesus falou assim: arreda de mim, Satanás. Tudo aquilo que se levanta na minha vida e na sua vida para impedir o cumprimento de Deus é obra de Satanás. E quando eu dou ouvido a pessoas ou circunstâncias ao meu redor que estão me afastando do cumprimento da palavra, do propósito, do plano de Deus, é levante de Satanás. E eu e você muitas vezes damos mais atenção para a palavra de Satanás do que para a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando eu creio na circunstância, eu duvido do Senhor. José ficou com medo, José ficou assustado,
Porque como que poderia, então, ele sendo um homem justo, como disse a palavra, se casar, continuar casado, ou consolidar, consumar aquele casamento com Maria, porque Maria tinha que casar-se virgem, porque as mulheres precisam casar virgem, e hoje também precisa, amém? Casar-se virgem. Isso é outra pregação, só não podia deixar passar, volta para cá. Precisa então Maria casar-se virgem, e ela já não era mais virgem, e José, sendo um homem justo, não querendo defamar Maria, ele ia sair secretamente, ia fugir, deixar ela, abandoná-la. Só que quando ele foi dormir, querido, um anjo apareceu para ele, versículo 19 de Mateus capítulo 1, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, projetando isto ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Só que antes de fazer isso ele foi dormir. Ei, homens, olha para cá, homens, antes de tomar qualquer decisão, vai dormir. Vai dormir. O anjo do Senhor vai te aparecer. Então quando você vier, pastor, vai dormir. É um conselho, não estou brigando, é um conselho, vai dormir. Porque quando José dormiu, meu amado, Jorge, o anjo apareceu e falou com ele, olha, leia a Bíblia, segue no texto bíblico comigo, versículo 20 de Mateus 1, projetando ele isto, eis que em sonho, então ele tinha ido dormir, lhe apareceu um anjo do Senhor e falou assim, José, filho de Davi, ou seja, ele é da linhagem de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha, a promessa demorou tanto tempo a cumprir-se, que ele não acreditava, que ele não entendia, que ele não tinha discernido que era a obra do Espírito se cumprindo. Mas como eu disse e repito, o Espírito Santo sabe a hora correta de agir no plano de Deus, e aquele era o tempo oportuno. E o próprio Espírito apareceu para ele e falou assim, o anjo apareceu e falou assim, ei José, isso que está acontecendo com Maria é o tempo oportuno de Deus para essa nação, para o nosso mundo e para a sua vida. Pode ser, querido, que as coisas na sua vida não estão caminhando do jeito que você gostaria que estivesse caminhando. Pode ser que as coisas não estão se cumprindo da maneira que você gostaria que estivesse cumprindo. E muitas vezes você chega a pensar, depois que eu fui para a igreja as coisas pioraram, depois que eu fui para a igreja as coisas ficaram mais esquisitas. Não, querido, o plano de Deus é perfeito, meu amado. O Espírito Santo, ele não se atrasa e não adianta o relógio dele. Ele está cumprindo o plano dele na sua vida. E o que está acontecendo é a obra do Espírito Santo. 21, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. O que está acontecendo na sua vida faz parte do cumprimento do plano de Deus. Você não entendeu? O que está acontecendo nesse momento na sua vida faz parte do plano de Deus. E ainda que você não esteja entendendo, peço ao Senhor para te revelar pelo Espírito. E como eu disse, vai dormir e deixa o anjo falar contigo, que ele vai testificar o que está sendo falado para você nesse lugar. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa, Deus não perdeu o controle do Brasil, Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle desse mundo. Tudo está no controle de Deus, e o plano de Deus está se cumprindo. Conversava ontem, sexta-feira, com um amigo em outra cidade, e ele dizia acerca das questões políticas do nosso país, e que as pessoas estavam jejuando, que as pessoas estavam orando, que as pessoas estavam isso, as pessoas estavam aquilo. E eu fui muito franco, ele falou assim, olha só, a minha oração é que se cumpra o plano de Deus. Mas o senhor acha, pastor, que é plano de Deus acontecer o que está acontecendo? Eu não quero ser pego igual a Pedro, querido, porque antes de melhorar vai piorar. Antes de melhorar vai piorar. Antes de melhorar o Senhor vai se calar. Quando você começa a estudar a história de avivamentos que aconteceu por todo o mundo, antes do grande avivamento houve uma grande perseguição, houve uma grande peleja, houve uma grande luta, então veio o avivamento.
E há uma profecia do mundo inteiro liberada sobre a nossa nação, que da nossa nação sairia o último avivamento para que Cristo voltasse. Então se prepara, a nossa nação está se preparando para o avivamento. Só que o avivamento se dá através de perseguição da igreja. Dá aleluia agora. Toda vez que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No Atos capítulo 2, o poder veio, eles não saíram. Aí veio Atos 8:1, Estevão é apedrejado, a perseguição começa, Saulo começa a perseguir a igreja, e todos daquela igreja começam a sair pelas cidades pregando o evangelho, e por isso que ele chegou aqui. Toda vez que as coisas vão muito bem para a igreja, a gente vai para a zona de conforto, querido. Para de orar, para de jejuar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que comigo aconteceu, já ouvi testemunho de muitas pessoas. O tempo que eu mais jejuei, o tempo que eu mais orei, o tempo que eu mais li a Bíblia, foi o tempo de maior peleja na minha vida. E na sua. Não era para ser assim, mas é assim que acontece. E aí a gente lê o mundo ao nosso redor, e a gente pensa que Deus não pode não estar nisso. O que eu sei, o que a palavra me garante, que Ele não perdeu o controle. Não cai em uma folha da árvore se não for da vontade dEle. Ele não permite que nada me aconteça se não for da vontade dEle. E se eu permanecer e ouvir a voz dEle, tudo vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Assim foi, o anjo apareceu para José e falou: ei José, lembra, como se ele estivesse falando assim, lembra do livro de Isaías, que há 700 anos atrás ele liberou essa palavra. O que está acontecendo, José, é o que já estava escrito pelo profeta. Ele disse: lembra daquilo que você conhece, lembra da palavra que você leu, lembra do ensinamento que você teve. Deus continua cumprindo o propósito dele, e isso trouxe paz para o coração de José. Ei, lembra do que o Senhor já te falou, lembra do que o Senhor já ministrou sobre você, ainda que a circunstância pareça complicada demais. Não está mais complicado aqui no tempo de José e Maria. Eles estavam há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Não levantou um profeta, o único profeta que levantou aqui. Aqui não. Tinha acabado de nascer 4 meses antes. Era João Batista, o primo de Jesus. 4 meses antes ele tinha acabado de nascer. Estava mamando ainda, não tinha mais profeta na terra. Deus não tinha levantado profeta nenhum. Levantou João Batista para preparar o caminho de Jesus Cristo, que acabara de nascer 4 meses depois de João Batista. E todo mundo pensa que Jesus perde o controle, que Deus perde o controle. Ei, a palavra fala assim: onde é que você estava quando eu fiz o fundamento, o firmamento da terra? Onde é que você estava quando eu botei o limite no mar? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas e coloquei nome em todas elas? Onde é que você estava quando eu separei a porção seca das águas? Onde é que você estava quando eu medi o oceano com a concha das minhas mãos e os distribuí pela terra? Ei, você acha que eu criei isso tudo per controle de alguma coisa? Onde é que você acha que estava quando eu morri na cruz e no terceiro dia ressuscitei? Esse plano começou na terra, aqui, 700 anos depois da palavra liberada pelo profeta Isaías. Jesus nasceu. Então a primeira coisa, o Espírito Santo sabe o tempo de agir no plano de Deus. A segunda coisa, o plano de Deus é tão sobrenatural que corremos o risco de duvidar. Terceira coisa, depois de crido e entendido o plano de Deus, faça a sua parte. Depois de crido e entendido esse plano de Deus, faça a sua parte. Versículo 24 de Mateus capítulo 1 e 25 diz assim: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. 25, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome por Jesus. Então quando ele foi dormir, ele estava atribulado. Quando ele acordou crendo, porque já tinha entendido. E quando ele entendeu, ele fez a parte dele. O que ele queria fazer antes de dormir? Meteu o pé. O que ele fez quando acordou? Recebeu Maria, guardou Maria, cuidou de Maria, não concebeu, não a conheceu, ou seja, não houve aqui o ato conjugal, até que Cristo nascesse, para que de fato nascesse da imaculada mulher chamada Maria. Depois que você crer e entender, cumpra a tua parte, obedeça a palavra do Senhor.
Obedeça a palavra do Senhor. Porque sempre há, irmãos, sempre há a nossa parte. Porque depois que Cristo nasceu, cresceu, evangelizou, chamou os 12, fez aquilo tudo, morreu, ressuscitou. A minha parte e a sua parte precisa ser feita. Primeiro é crer que Ele ressuscitou, que veio para me salvar. E segundo é anunciar o evangelho dele a toda criatura. Essa é a nossa parte nesse plano de Deus. O projeto, o plano de Deus de ter enviado Jesus Cristo para nascer nesse mundo, caminhar nessa terra e morrer e ressuscitar nessa terra, nós temos uma parte nele. Porque a parte dele, ele disse, tetelestai, lá na cruz, está consumado, e entregou o Espírito. A parte dele foi feita. A minha parte é crer e obedecer, é entender, crer e obedecer a palavra do Senhor. Tanta gente nesse mundo precisando ouvir a palavra do Senhor. Nós acabamos de encerrar os projetos Casa de Paz. Começamos 47 Casas de Paz, terminamos umas 44, 43 Casas de Paz concluídas. E nós ficamos surpresos com o que nós encontramos no nosso bairro, na nossa comunidade, do lado da nossa igreja. Trevas e mais trevas em vida de famílias, e nós aqui cheios do poder de Deus, do piano no poder. Igual o sino que tira, só faz barulho, mas não muda a vida de ninguém. Não é esse o evangelho de Jesus. Redupiar no poder, receber palavra de profecia faz parte, mas é uma parte do projeto de Deus. É uma parte do projeto de Deus. Existem vidas precisando que esse plano se cumpra em suas casas. Precisando, sabe, Anderson, que Jesus nasça em suas casas. Como nasceu na minha, como nasceu na sua casa, na sua vida. Existem pessoas onde Jesus ainda precisa nascer. Corações onde Jesus ainda precisa nascer. Isso só vai acontecer se eu e você fizermos a nossa parte. Depois de entendido e crido o plano de Deus, façamos a nossa parte. E para a gente terminar, deixa eu falar uma coisa para você. Olha bem para o seu pastor. Deus tem um plano para você. Esse plano é sobrenatural. Ou seja, nem sempre você vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Esse plano de Deus para você começa com o nascimento de Jesus em sua vida. Tudo começa com Jesus nascendo na nossa vida. Eu sou o pastor Ricardo, grande coisa, pastor dessa grande igreja, aí é grande coisa. A igreja é grande porque é a noiva do Senhor. Eu sou só o mordomo dessa noiva. Eu só sou o pastor, sou o mordomo dessa noiva, porque primeiro Jesus nasceu na minha vida. Você está aqui, só está aqui servindo, adorando com danças, adorando com intercessão, adorando pregando, adorando administrando, porque Jesus nasceu na sua vida primeiro. Se Jesus não nascesse na sua vida, você não estaria nessa condição que você está hoje. Então, Deus tem um plano para você, esse plano é sobrenatural, mas ele começa com o nascimento de Jesus na sua vida. Então, se você que está aqui hoje visitando a gente, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus tem um plano para você. Esse plano é sobrenatural, mas ele começa com Jesus nascendo na sua vida. Se você ainda não conhece Jesus, deixe Jesus nascer em seu coração e verás os planos dele se cumprindo em você e através de você. O Espírito Santo gerou em Maria Jesus Cristo, e o plano se cumpriu através de Maria quando ele nasceu. Natal significa nascimento. Deixa eu falar uma coisa para você, porque tem gente que fala assim: comemora o Natal, ele nem nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu mesmo não, irmão. E dane-se isso, um dia ele nasceu e nós estamos comemorando hoje o nascimento dele.
Se foi agora em dezembro, se foi em março, o que importa é que ele nasceu. Porque sabe o que? Tem gente que fala assim, ele nasceu lá pro lado de março. A igreja comemora errado. Dane-se, a gente comemora o nascimento. Larga de ser chato. Vai dormir. Porque, irmão, não tem uns caras chatos assim? Não, a igreja comemora errado. A gente comemora o nascimento, irmão. O meu aniversário foi dia 22 de outubro. Eu estava com dengue não, com Covid. Eu vou comemorar meu aniversário ainda. Você acha que eu vou comemorar? Eu vou comemorar. Até porque eu quero ganhar presente. Não vou dar mole, né? Corta isso da pregação. Corta não, né? Vai que o pessoal na internet vê. Vou dar um presente para ele, né? Vai que rola, né? Vai que rola. Jesus quer nascer na sua vida, em você e através de você. Como foi com José, como foi com Maria, Deus quer fazer com você. Fique em pé no seu lugar.